Olá, nós hoje vamos dar continuidade à reflexão desenvolvida na última aula a respeito do pensamento de Max Weber, né, da compreensão sociológica, ou da compreensão das realidades sociais, né, possibilitada pela sociologia weberiana. Bom, na última aula, nós havíamos. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui a câmera, que ela está meio ruimzinha aqui. Acho que focalizou. Opa, tá difícil aqui, mas acho que agora foi. Pronto. Então, na última, acho que ainda não está bom. Isso aqui, só um minuto. Pronto. Acho que agora sim. Então, na nossa última aula, nós. Deixa eu só verificar aqui se está tudo direitinho. Tá gravando. Perfeito. Então vamos lá. Na nossa última aula, nós fizemos, pode ser assim, né, ali uma relação da sociologia de Weber com a sociologia de Durkheim e de Marx, no sentido de evidenciar as diferenças. Depois avançamos para o que seria o objeto próprio do conhecimento sociológico na perspectiva do Weber, que, ao contrário de Durkheim, que o objeto fundamental é o fato social, para Marx é a conflitividade de classes, para Weber é a ação social, né? Ou seja, comportamento coletivo cujo sentido reside interativamente na orientação recíproca pelo comportamento alheio, ou seja, para Weber, o objeto fundamental da ciência sociológica é a ação social que vai sendo tecida numa referência contínua à percepção do outro em relação à minha ação e vice-versa. Ou seja, da integração dos atores, da intersubjetividade. Assim, então, portanto, numa perspectiva weberiana, a sociologia é uma ciência da compreensão do significado da ação social. Então, o que cabe a essa ciência, né, é exatamente entender como que vão sendo estabelecidos esses processos pelos quais, né, de forma interativa, a gente vai construindo sentido, vai elaborando sentido para as nossas ações, de forma recíproca, né? Então, a sociologia seria, portanto, uma ciência eminentemente compreensiva, né? Não é uma ciência explicativa, como era, por exemplo, lá para Durkheim, ou mesmo para Comte, né? Ela é compreensiva, ou seja, é uma ciência da qual o sujeito, né, ele participa da condição do objeto e o objeto não considerado um dado paradoxalmente objetivo, né? Ou seja, né, a objetividade da ciência sociológica consiste na busca de compreensão da subjetividade das interações humanas. Bom, comentamos também a respeito, né, do que seria, então, né, um dos elementos fundamentais na construção do pensamento sociológico weberiano, que é a noção de tipos ideais, e depois avançamos também para a reflexão a respeito, né, dos 4 tipos ideais de ação social segundo Weber, ou seja, a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional, sendo a ação racional subdividida em ação racional teleológica e ação racional axiológica, né? Então, a primeira ação racional com vistas às finalidades e a segunda ação racional com vistas aos valores, né? Então, são perspectivas, portanto, da ação racional que se subdivide, né,
nestas duas. Então, bom, a gente explorou um pouco, exemplificou, mostrou como a gente consegue distinguir esses tipos ideais de ação social, mas nunca separá-los, né? Na prática, isso vem junto e misturado, né? Bom, hoje a gente avança para mais alguns conceitos e depois, digamos assim, demonstra a relação desses conceitos com a sociologia jurídica. Então, como que você constrói uma perspectiva weberiana da sociologia jurídica. Um outro tema, ainda nesse campo mais introdutório, né, ao pensamento de Weber, diz respeito à noção de modernidade, né? Então, Weber ele vai entender que a modernidade é um processo que apresenta três principais características, né? A primeira, a racionalização. Ou seja, para Weber, a modernidade, ou seja, esse processo de consolidação de um padrão civilizacional distinto daquele que a gente teve na antiguidade ou na Idade Moderna, ou mesmo ali, pode ser assim, na Renascença, se bem que a Renascença é um interregno, né? A Renascença, ela marca o final da idade da civilização medieval e o início da civilização moderna. A civilização moderna ela vai se constituir nessa perspectiva weberiana de forma mais consistente no século XVII, XVIII, vai mostrar os seus resultados no século XIX, no século XX. E aí, então, a modernidade teria, então, três características. A primeira, racionalização, ou seja, a gente vai compondo um padrão de interação social que é pautado fundamentalmente pela busca da hegemonia da ação racional, né? Então, lembrando, né, para compreender isso, né, Weber utiliza os tipos ideais e vai dizer o seguinte, olha, né, qual que é o tipo ideal que ajuda a explicar esse modelo de civilização que nós estamos experimentando na, na modernidade, né? É precisamente o, é, o modelo, o tipo ideal da ação social racional, né? Então, significa que nós vamos organizando as nossas interações cada vez mais a partir de perspectivas de representação lógica da realidade. As nossas ações, as nossas interações, elas vão demandando justificativas, objetivos que não são encontrados simplesmente na ação social afetiva, nas emoções, nos sentimentos ou na tradição, né? Não, é a razão que vai, pode ser assim, sendo um fundamento de organização da ação social na modernidade. O segundo elemento é a burocratização, que está diretamente ligado ao primeiro, ou seja, a gente vai criando um conjunto de formas de controle, de hierarquização, de normatizações, de hierarquia, de sistematização, pode ser assim, das relações hierárquicas a partir de padrões de regulação que estabelecem procedimentos formais, impessoais, na organização da nossa vida, notadamente no trabalho, né? O modo de produção capitalista ele é impossível de se constituir na perspectiva weberiana sem uma estruturação contábil desse processo, né? Mas esta contabilidade, esse cálculo contínuo, essa busca de dados objetivos, etc., ela vai permeando o conjunto das vidas sociais, né? Então, a vida escolar, a própria organização de instituições religiosas, a estruturação da gestão, pode ser assim, do patrimônio público, do Estado, da função dos governos, da organização da cultura, assim por diante. Então, a gente vai criando um processo de burocratização, ou seja, a partir desta perspectiva da ação social racional, a gente cria padrões de interação e de estruturação das nossas relações, né? A terceira característica é o desencantamento, né? Ou seja, o que Weber quer dizer com isso?
que quando a gente organizava, né, o processo civilizacional a partir de referências tradicionais e afetivas, né, a realidade ela tinha, digamos assim, uma camada a mais de significação que vinculava todas as coisas que nós fazemos, as nossas relações, os atores sociais e assim por diante. Ou seja, havia tessitura de significações que não passavam propriamente pelo procedimento racional, mas estavam ligados às nossas crenças, às nossas convicções, à significação da existência humana, assim por diante. Esse processo ele vai sendo como que essa forma de organização, perdão, né, da significação da existência humana, vai sendo como que corroída, digamos, né, para usar um termo talvez metafórico, né, corroída pela própria racionalização da vida. Ou seja, quando estabeleço a razão na organização da existência humana, na normatização das nossas interações, na hierarquização das funções da vida social, eu deixo de impregnar esses processos, essas relações sociais, de componentes que são suprarracionais, mas que emprestam sentido e significado, né? Além disso, Weber chama atenção também para o fato que, na medida em que tudo vai sendo organizado a partir de uma lógica própria, né, vai ocorrendo, né, uma separação, né, e uma afirmação das diversas esferas socioculturais. Ou seja, a religião, a esfera da religião se separa da esfera da política, a economia se separa da esfera da política e da religião, a arte se separa da esfera da moral. Por quê? Porque cada esfera sociocultural está seguindo uma lógica própria, uma organização própria, uma estruturação própria, uma normatização própria, né? Então, nesse aspecto, é, é, a experiência humana vai experimentando uma espécie de fragmentação. Então, permanece o sentido da política dentro das referências da política. Mas se eu for tentar relacionar a política com a arte, a política com a economia, a política com a religião, eu vou me defrontar com outras lógicas, né, orientando a ação política, né? Só para dar um exemplo fácil, né, de certa forma, ali na Renascença, é, Maquiavel já anunciava, né, que a lógica da política é diferente da lógica da moral, né? Então, então isso gera, digamos assim, um prenúncio de um processo que vai se consolidando cada vez mais, né? Então, na Renascença, ou mesmo no período barroco, né, a arte estava muito ligada à religião, né, e ambas estavam conectadas a uma perspectiva moral, né? Na medida em que a modernidade avança, a produção da arte vai se emancipando da religião, por um lado, e vai se destacando, separando da moral por outro, né? A experiência do belo tem uma lógica que é diferente da experiência do bem, né? E ambas têm uma lógica que é distinta da experiência da crença e assim por diante. Então, ele vai dizer, a modernidade, esse avanço da racionalização, né, da burocratização, da organização sistemática das instituições, das ações, dos grupos, etc., vão fazendo com que se perca, digamos assim, um sentido mais generalizador, totalizador da experiência humana. Nesse sentido também, né, a reflexão que ele faz, a gente já comentou um pouco aula passada, né, sobre como se constitui, né, o capitalismo. Então, o capitalismo, né, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber vai buscar, na experiência religiosa, digamos assim, uma orientação de conduta que vai criar uma realidade que tem uma dimensão muito distinta, que é o modo de produção capitalista. Então, para Weber,
o avanço, especialmente, né, da religiosidade protestante, notadamente calvinista, né, gera um tipo de conduta social que é propícia à concentração do capital. Então, ele vai buscar, pode ser assim, nesta relação entre a religião e a economia, a origem da organização do modo de produção capitalista, mas, por outro lado, essas experiências vão se separando, né? Então, a experiência da religião vai se distanciando da experiência da política. Então, o poder papal, por exemplo, né, que vigorou durante séculos, vai se desfazendo e vão se formando os estados nacionais modernos, que têm uma lógica laica, uma estruturação própria, uma autonomia de funcionamento, assim por diante. Outra teoria que também é importante a gente observar e que a gente já vai relacionar, e que está muito ligada a esta ideia dos tipos ideais de ação social, né, é a tipologia que Weber estabelece em relação à constituição e o exercício das diferentes formas de poder, né? Então, Weber, a partir um pouco daquela tipologia, né, de ação social tradicional, ação social afetiva, ação social racional, ele vai indicar que na modernidade, com o processo de organização do modo de produção capitalista, assim por diante, foi se constituindo um outro tipo de poder político, né? Então, durante muito tempo, nós tivemos, né, a vigência do que ele vai chamar de poder tradicional e depois de poder carismático, e a modernidade é caracterizada pelo exercício do poder racional legal. Ou seja, o que é o poder tradicional, né? É aquele que, pode ser assim, é, que representa uma consolidação política da ação social tradicional, né? Ou seja, o poder tradicional é aquele que se legitima pelo passado, né? É aquele que tem as bases, pode ser assim, né, do seu reconhecimento social na continuidade de grupos, de famílias, de dinastias, assim por diante. Então, durante muito tempo, né, a gente organizou a vida política tendo por referência, por exemplo, famílias reais, né, no qual os títulos de nobreza, por exemplo, eram é, transmitidos de forma hereditária. Então, a referência do poder estava no passado. O passado legitimava o exercício do poder presente. Ali isto também já se mesclava com algo que depois vai se afirmando também progressivamente, que é o poder carismático. O poder carismático já diz respeito, né, ao vínculo que o governante estabelece com os governados a partir de uma conexão emocional, né? Aí olha lá, é a consolidação política da ação social afetiva. Então, o líder carismático é aquele que estabelece um vínculo com os seus governados a partir de uma interação emocional muito intensa, né? Então, por exemplo, no século XX, começo do século XX, isso fica muito claro, por exemplo, com as lideranças eh, populistas, autoritárias, fascistas, como a de Mussolini, a de Hitler. Depois o fascismo vai se espalhando por toda a Europa, né, a figura, né, de um Franco, isso vai, digamos assim, contaminando, né, o ambiente, mas não somente no campo do fascismo. O populismo, né, que é uma das características do exercício do poder na modernidade, né, ele é bastante presente e diz respeito a esse vínculo afetivo, né? Então, para a gente pensar que na América Latina, ainda na primeira metade do século XX, né, a liderança do Perón na Argentina, o Getúlio Vargas no Brasil, né, são exemplos de governantes que estabeleceram um vínculo afetivo muito intenso com os governados, né? No século XXI você vê, né, o ressurgimento, pode ser assim, isso não estava no cálculo do Weber. Weber tinha uma visão, digamos assim, um pouco mais otimista, que no final do século XX, ele morre no começo do século XX, no final do século XX,
começo do século XXI, você teria o predomínio, aí sim, né, desse tipo mais condizente com a modernidade, que é o chamado poder racional legal, né? O poder racional legal, ele é, olha lá, também a consolidação do tipo, né, aquele tipo ideal da ação social racional. Então, nesse aspecto, o poder racional legal é aquele que é orientado a partir dos ditames, pode-se assim, né, que o exercício lógico da justificação da ação social impõe, né? Então, nesse caso, a legitimidade do governante não está nem no passado, nem no vínculo emocional, mas naquilo que é estabelecido de forma impessoal, por exemplo, né, na Constituição do país, no conjunto normativo, nas regras que orientam a ação do poder político, na burocratização da gestão do Estado. Então, o Weber entendia que nós caminhávamos neste espírito de racionalização, de burocratização, de desencantamento que a modernidade gera, nós caminharíamos então na direção do exercício do poder racional legal, né? Ora, o que eu disse, né, não foi isso o que aconteceu historicamente, mas Weber, digamos, tinha uma visão assim bastante otimista que o exercício do poder caminharia nessa direção, né? Então, e o que a gente vê no século XXI é a permanência muito forte, né, ainda é, de figuras populistas que baseiam, pode ser assim, né, o exercício do poder nessa perspectiva, né, carismática, né, deste vínculo afetivo que gera adesão e subordinação dos cidadãos, né, à orientação do seu líder, né, enfim. Então isso, né, Weber dizia, olha, né, isso é bastante negativo, né? Então imaginar que isso, né, é, é, continuou, né? Isso estava fora daquela perspectiva que Weber imaginava da evolução das instituições políticas no quadro da modernidade. Bom, outro elemento muito importante que também, é, digamos assim, conversa com esses conceitos fundamentais, né, é a concepção de Estado, né, em Weber, né? Então Weber vai dizer, olha, o que que é o Estado? O Estado é o monopólio legítimo da violência, né? Ou seja, com a modernidade vão se constituindo essas grandes unidades estatais. Então, né, ali, basicamente, o movimento do século XVIII, XIX, XX foi exatamente a consolidação do chamado Estado Nacional Moderno, né, que é uma macro-organização, né, ou seja, né, uma estruturação normativa de controle, de organização significativa. Hobbes, né, já havia chamado esse Estado que nascia, né, de Leviatã, né, um monstro mítico que é feito com a carne, pode ser assim, né, de todos os cidadãos. Então, uma macro-organização estatal num território bastante amplo e que reúne um número significativo, né, um número elevado de cidadãos. Ora, então, o Estado, compreendido dessa forma, o Estado moderno, vai se constituir como um processo de concentração decisória. Então, o Estado concentra o poder que está, pode ser assim, digamos, disperso na sociedade. Então, ele monopoliza o poder, notadamente o poder coercitivo, né? Então, o Estado moderno, em tese, também na visão weberiana, né, ele não entraria na esfera religiosa, na esfera econômica, etc., mas o objeto, pode ser assim, né, do Estado seria o poder propriamente político, né? Weber distingue entre poder ideológico, poder econômico e poder político. Então, o poder ideológico diz respeito, né, ao controle da moral, dos valores, dos princípios, etc. Um Estado laico, a autonomia da esfera política em relação à esfera moral faria com que o Estado, então, não tivesse uma ingerência sobre este âmbito moral. Por outro lado,
não caberia ao Estado também, na visão weberiana, o controle dos meios de produção, né? Então, isso diria respeito à esfera da economia, né? E, portanto, a esfera política eh, teria que se afirmar de forma distinta. Ora, o que seria próprio, então, da esfera política? O controle dos meios de coerção, né? Ou seja, o que é próprio da política, na visão weberiana, esta capacidade de forçar as pessoas a agir de uma determinada forma, né? Então, eu posso convencer as pessoas a agir de uma determinada forma, poder ideológico. Eu posso induzir as pessoas a organizar sua vida produtiva de uma determinada maneira, poder econômico. Mas há uma esfera no âmbito da ação social que diz respeito à coerção, ou seja, ao processo no qual se obriga, se força, né, a pessoa a agir de uma determinada maneira, né? Então, o que é próprio do Estado é exatamente isso, né? É esse monopólio da força, né? Ou seja, é o monopólio da violência no sentido mais amplo da palavra, né? De violar. Então, os cidadãos dentro do Estado não são livres, né? Eles sofrem uma ação, uma coerção, uma coerção, uma coação, e que, portanto, os obriga a agir de uma determinada maneira. Então, nesse sentido, é o monopólio da força, é o monopólio da coerção, é o monopólio da violência, nesse sentido mais amplo, né? Inclusive, o que é próprio do Estado na concepção weberiana é exatamente a restrição da violência à ação do Estado. Então, uma pessoa não pode agir de forma violenta em relação a outra, ela não pode cercear a liberdade da outra. Mas o Estado, em nome de todos, pode, né? O poder de polícia, exército, prisão, toda a estrutura do poder judiciário, assim por diante, coage, obriga, força, né? Daí essa ideia do monopólio da força ou monopólio da violência. Mas, vai dizer Weber, o Estado moderno, ele, mais do que os outros, ele precisa de legitimação e legitimação racional. Claro que sempre há, na visão weberiana, processo de legitimação no Estado. Então, as formas pré-modernas de organização do Estado tinham a sua legitimação na tradição. Então, por que, que o rei, por que o príncipe vai governar todos? Porque ele é filho do rei. Portanto, aquele país está submetido a uma dinastia, a uma família real, e esta continuidade legitima o poder do príncipe, né? Por outro lado, também, as lideranças que se impõem pelos vínculos afetivos, também a legitimidade dela é uma legitimidade não racional, uma legitimidade emocional. As pessoas acreditam, confiam, admiram, temem, seguem um determinado líder. Então, pode ser assim, o poder político exercido pelo governante vai buscar legitimidade nos afetos. Mas, como para Weber, o Estado Nacional Moderno cada vez mais ele encarna, lembra, aquela ação social racional. Ele concretiza um tipo específico de poder, o poder racional legal. Então, o Estado Nacional Moderno, né, ele vai buscar uma legitimação no sentido propriamente racional, né? Ou seja, são as regras, a impessoalidade das normas, o fundamento constitucional, a coerência com o arcabouço normativo que garante a legitimidade do exercício da força dentro do Estado. Então, o Estado cria funções de poder, de governo, que o exercício dessas funções está diretamente condicionado, limitado à legitimidade da ação que elas desenvolvem. Essa legitimidade pode ser assim, racionalmente acessada e acessível, né? Então eu consigo justificar o poder do Estado, o exercício de poder dos governos, na medida em que há legitimação racional, legal, para o exercício do poder, né? Ora, dentro desse quadro, então, que a gente começou trabalhando na aula anterior e que completa aqui,
a gente pode chamar atenção para algumas decorrências do pensamento weberiano no campo da sociologia do direito, né? Primeiro, diz respeito à relação entre direito e moral, né? Ora, Weber vai dizer, olha, na modernidade, são esferas que se desassociam. Então, por exemplo, né, o positivismo jurídico, ele afirma uma espécie de emancipação da lei positivada em relação ao direito natural, né? O direito natural entrava muito, pode ser assim, numa justificação moral, né, do que seria exigível das pessoas. O positivismo jurídico, tipicamente moderno, né, vai fazer digamos assim, uma separação. Outro elemento importante é que Weber vai dizer que o respeito à regra legal ele é diferente e muitas vezes não tão eficaz quanto a adesão à norma moral, né? Precisamente por causa daquela distinção que ele faz entre ação tradicional, ação afetiva e ação racional, né? Ou seja, é, a aderência dos cidadãos a uma norma legal, ela só se efetiva na medida em que as pessoas vislumbram uma significação maior do que a mera coerção do Estado, né? Então Weber vai observar isso, ou seja, não é porque a gente criou uma norma legal que isso vai mudar propriamente a realidade. A mudança da realidade, ela é da realidade social, né? Então, por exemplo, sei lá, né, tá acontecendo um tipo de ação criminosa. Aí você vai produzindo leis cada vez com uma penalidade maior, com uma rigorosidade maior, etc., né? No sentido weberiano, isso muitas vezes não funciona, e a história mostra que realmente não funciona. Ou seja, não é porque a gente coloca, tipifica um tipo, tipifica uma conduta, perdão, como criminosa, que nós vamos inibir a repetição dessa conduta, né? A inibição da repetição da conduta, ela claro que o texto legal cumpre uma função, mas ela está muito mais ligada à significação que as pessoas enxergam nesse tipo de conduta, né? Quanto menos quanto mais destituída de significação, menos as pessoas se orientam eh, desta forma, né? Menos elas reproduzem essa conduta, né? E ao contrário, quanto maior a significação que as pessoas no seu jogo intersubjetivo enxergam nessa conduta, maior, né, elas repetem esse tipo de conduta. Portanto, veja que Weber chama a atenção para algo que é muito importante que nem sempre a gente compreende, né? Ou seja, claro que, olha lá, no tipo ideal, a melhor organização da ação social seria a partir, né, lá de uma orientação racional legal da conduta, né? Mas Weber vai falar, olha, né, a gente tem que lembrar, ação social não é somente racional. Você tem ação social racional, mas ação social tradicional, ação social afetiva. Então, a relação entre o direito e a moral passa muito pela forma como esses tipos de ação social estão se compondo, né? Outro elemento importante, né, é que ele vai exatamente chamar, né, atenção para aquela formação da autonomia das esferas socioculturais. Então, a lógica social do mundo jurídico era muito pautada, em última instância, pela força. A lógica social do mundo cultural, ela é pautada pela significação em termos de valores, de princípios, de crenças. Então, conforme a modernidade avança, a racionalidade avança, também, digamos, essas esferas vão criando, pode-se assim, vão afirmando autonomia de uma em relação à outra. Então, também é, é, fica dificultada a perspectiva de constituição do direito
como uma espécie de regulação universal. Na modernidade, o direito tende a ser uma regulação universal das condutas, mas isto foge à dinâmica própria, que é também afetiva, que é também tradicional, que às vezes é racional, mas não é racional com base em valores, mas é racional com vistas a finalidades, né? Então, nesse sentido, o direito não consegue produzir aquilo que muitas vezes se espera dele. Então, isso é um dado muito importante que a gente recolhe do pensamento sociológico do Weber, né? Outra coisa muito importante é a relação que Weber, que a sociologia weberiana nos possibilita para pensar a relação entre o direito e o poder, né? Então, Weber vai chamar atenção para isso, né? Os costumes estabelecidos como referência, eles, digamos assim, né, eles conversam, eles dialogam com o poder tradicional, né? Então, é a ação social tradicional que faz com que você tenha um padrão de conduta que se repete, que se impõe, né? Então, uma sociedade, por exemplo, como a brasileira, que é tremendamente racista, isso está muito ligado à manutenção de referências estéticas, de conduta, religiosas, etc., que acompanharam o Brasil durante mais de 3 séculos e meio, né? Então, pode ser assim, o Brasil foi forjado na escravidão. E o racismo persistente, estrutural que organiza o Brasil está muito ligado a, digamos assim, a repetição dessas referências, né? Outro elemento importante também é que a, a, na medida em que você tenha um exercício de poder caracterizado pela perspectiva carismática, né? Então, o exercício de poder populista, né? A vigência da lei, a aderência dos cidadãos à letra da lei, ela é relativizada pela adesão dos cidadãos à vontade do líder, né? Então, repare que aqui, né, é um elemento que está muito presente, não somente na sociedade brasileira, né, como em outras sociedades modernas, né? Então, nas últimas décadas, a gente teve um avanço de líderes, de lideranças políticas de extrema direita, de orientação neofascista, né? Como Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, alguns não chegaram ao poder, mas quase chegaram, a Marine Le Pen na França, Andrzej Duda na Polônia, Orbán na Hungria. Então, são todos líderes populistas que estabelecem um vínculo afetivo com a população e, nesse sentido, precarizam o exercício da impessoalidade do poder, né? O desenvolvimento de uma ação social de orientação racional, né? O exercício do poder racional legal, né? Essas lideranças todas colocaram sob risco, por exemplo, a institucionalidade democrática, né? O Estado democrático de direito. Então, isso está diretamente ligado, né, a um tipo de adesão. Então, não importa a letra da lei, né? Mesmo os ataques que hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sofre, né, em boa parte se dão exatamente por uma oposição populista, no caso do Brasil, foi uma oposição populista de extrema direita, que está muito ligada a um vínculo afetivo. Então, não é, pode ser assim, que as pessoas aderem à orientação aderiram e ainda aderem à orientação do Bolsonaro, que é inegavelmente um líder popular, colocava lá 4 milhões de pessoas na rua, mas não era, digamos assim, uma adesão propriamente racional, né? É uma adesão por conta do carisma dele. Então, nesse sentido, você tem uma ação política que trabalha na contramão do que a gente chama de Estado democrático de direito. Então,
importa mais a vontade do líder, o discurso do líder, a revolta do líder, enfim, do que propriamente a objetividade da lei posta, né? Então, por exemplo, os ataques aí que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal e ainda são, estão muito ligados à falta de compreensão sobre o papel que uma Corte Suprema tem que desempenhar. Então, o Supremo ele é guardião da Constituição. E boa parte das medidas, o que não significa que os integrantes do Supremo Tribunal Federal sejam deuses, nada disso, né? Não são seres humanos supremos, né? Mas a função, a constituição do Supremo na sua dinâmica colegiada, são 11 ministros, etc., é toda ela pautada por um esforço bastante grande de adesão à textualidade da Constituição brasileira e de todo o corpo normativo, corpo legal que organiza o Estado brasileiro. Então, um ministro do Supremo, ele não pode agir, digamos assim, né, para atender às expectativas, simpatias, antipatias do eleitorado, etc. Ele tem que ser um escravo da letra da lei, né? Então, veja, nesse aspecto, a liderança populista carismática, ela trabalha na contramão de uma adesão ao direito considerado na sua positividade, na sua textualidade, na sua objetividade, né? Então, o exercício do poder político em bases carismáticas trabalha na contramão, digamos assim, do desenvolvimento de uma lógica jurídica pautada na letra da lei, na positividade da norma, né? E terceiro elemento que também Weber nos possibilita pensar, diz respeito à relação do poder racional legal com o direito, né? Ou seja, e por isso que Weber se entusiasma, né? Em tese, né, o direito, como ele é majoritariamente entendido hoje, o direito como um corpo normativo positivado na letra da lei, subordinado aos princípios e aos ditames constitucionais, ele potencializa e é potencializado pelo exercício do poder racional legal, né? O que significa que só é possível ter um desenvolvimento propriamente dito de um Estado de direito, de um Estado democrático de direito, aí incluído, né, na medida em que o exercício do poder se dê naquela perspectiva racional legal, né? Então, ou seja, quando a estruturação das relações sociais está pautada pela ação social racional, para recuperar lá o tipo ideal de ação do que o Weber nos coloca, né? Então, veja que a teoria dos tipos de poder, poder tradicional, poder carismático e poder racional legal, nos ajuda a compreender como se constitui a capacidade normativa de direito. Se a gente está falando do poder tradicional, os costumes estabelecidos agem como referência normativa. Se a gente está falando de poder carismático, a decisão, a vontade do líder é que é fonte de normatização e não a letra da lei, né? Se a gente está falando já de poder racional legal, a coerência lógica com a lei positivada é que organiza as ações e a vida social. Então veja, pode ser assim, né, quanto que fértil o pensamento weberiano para a compreensão da realidade jurídica. Outro elemento que também a gente pode extrair da sociologia jurídica para pensar sociologicamente a realidade, né, diz respeito a exatamente o direito e o Estado, né? Ou seja, é o direito numa perspectiva moderna que vai ser a fonte de legitimação da ação do Estado, da ação, lembrando, né, o Estado como monopólio legítimo da violência, né, monopólio legítimo da força. Ora, na perspectiva moderna, é o direito
que dá legitimidade racional à violência do Estado. Então, por exemplo, um policial pode cercear a conduta de um cidadão? Pode, desde que, né, a ação dele seja toda ela orientada e organizada dentro dos ditames legais, né? Então, o problema da violência policial, por exemplo, né, se dá precisamente quando o policial extrapola aquilo que a lei estabelece como poder coercitivo para ele, né? Então, um policial ele não pode determinar, ele não pode determinar que um cidadão, seja lá o que o cidadão tenha feito, né, que ele receba uma pena capital, né, que ele tenha uma pena de morte, por exemplo, né, para pegar um exemplo forte e que aconteceu muito recentemente, né, uma discussão, por exemplo, na região da Baixada Santista sobre esta operação Escudo, né, então às vezes a inserção da força da polícia em comunidades carentes, em favelas, às vezes ela extrapola os limites que a lei estabelece para a ação policial. Quando acontece isso, a ação policial se equivale a uma ação marginal, né? Ou seja, ali o policial não está mais agindo em nome do Estado, ele não está encarnando o Estado. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, os atores sociais, os atores institucionais, eles têm que ser escravos, digamos assim, né, para usar uma expressão bem forte, da regulação estabelecida pela lei positivada, pelos princípios constitucionais, pelo ordenamento jurídico. Quando o policial age dessa forma, ele encarna o Estado. Ele é a expressão física do Estado no cotidiano das pessoas. Se o policial extrapola isso, aí ele, veja, ele vai ser expressão até do Estado, mas o Estado como monopólio da violência, não como monopólio legítimo da violência. Ora, portanto, o que faz com que a ação de um policial, para pegar esse exemplo que me parece bastante claro, o que faz com que a ação de um policial seja é, justificável dentro dessa perspectiva weberiana com relação ao Estado moderno, né, é que a ação dele seja toda ela regulada, controlada pela racionalidade legal que constitui o Estado democrático de direito, né? Então, é nesse sentido que o direito, em suma, é o que traz legitimação à ação coercitiva do Estado. Eu peguei um exemplo da violência policial, a gente podia pegar qualquer outro exemplo, né? Enfim, se tem uma batida de carro no trânsito, etc., né? Como que você enfrenta essa situação, ou então se uma pessoa foi prejudicada, foi caluniada, etc., né, não é legítimo o exercício da violência por aquele que foi injustiçado. Você tem o aparato do Estado para, seguindo, olha lá, uma racionalidade, uma burocracia institucional normativa, agir de forma coercitiva, defendendo o direito de quem foi prejudicado e penalizando quem prejudicou. Então, repare, o direito, se a gente compreende o Estado na visão weberiana como monopólio legítimo da violência, é o direito que garante legitimidade à ação coercitiva, à força, à violência do Estado, né? E, por fim, uma última apropriação que a gente pode fazer, né, diz respeito à própria relação entre direito e modernidade, né? O direito ele pode ser visto como a própria racionalização da ação social. Há pode ser assim, um ir e vir, né? O direito, por um lado, ele pressupõe uma ação social racional, e, por outro lado, quanto mais o direito tem vigência, aderência, organiza as relações sociais, mais ele vai racionalizando a ação social. Portanto, pode ser assim, né? Ali é a história do ovo e da galinha. Então, quanto mais nós estamos no contexto de uma ação social racional,
pautado lá pelo poder legal, racional, né? Mais a nossa ação é orientada pelo direito. E, por outro lado, quanto mais o direito vai desempenhando essa função, mais ele vai dando consistência racional, legal à nossa ação social, né? Então, esse, digamos assim, né, seria, digamos, um movimento próprio da modernidade, né? Outro aspecto também que vale a pena a gente pensar a partir da sociologia weberiana diz respeito ao direito como expressão da burocratização da ação social, né? Então, veja, se eh, a modernidade se caracteriza, né, por esse controle, por essa hierarquização dos processos a partir de patamares racionais, né, o direito é um instrumento que efetiva, né, e ao mesmo tempo expressa essa burocratização. Então, pelo direito, nós vamos burocratizando no sentido próprio, né, a vida, ou seja, né, você tem ali, né, um controle de procedimentos, né, para que todos os cidadãos sejam tratados de forma igual, para que a justiça seja efetivada, etc., você precisa ter, né, a burocratização dos procedimentos. Né? Para dar um exemplo fácil, né? Então, se você tem direito, por exemplo, ao desconto no IPTU, né, da sua residência, então a lei diz lá que por conta, enfim, da sua condição de saúde, etária, o que for, você teria um desconto no pagamento do imposto territorial urbano, né? Ora, se você for na prefeitura e pode ser assim, né, o acesso a esse direito for determinado pelo vínculo de amizade que você tem com o funcionário da prefeitura, você está num contexto não moderno, né? Ao contrário, na perspectiva da modernidade, na perspectiva weberiana da modernidade, é a burocracia do processo que garante a impessoalidade do atendimento. Então, não importa se você é amigo ou inimigo do funcionário da prefeitura que está do outro lado. Então, você tem um conjunto de condições que são postas pela lei, você tem um procedimento que você tem que fazer, apresenta documento X, assim por diante e tal. Então, quanto mais isento, objetivo, impessoal forem esses procedimentos, ou seja, quanto mais burocratizado no sentido próprio, né, da palavra, melhor, né, vai se desenvolver a ação social em termos racionais, né, que seria então, né, uma marca da modernidade. E por terceiro, né, ainda utilizando Weber para pensar, né, a realidade da modernidade, né, o direito ele acaba se constituindo como uma espécie de sentido mínimo que articula as diversas esferas da ação social. Então, lembra que a gente havia comentado que, para Weber, uma das características da modernidade é que as esferas socioculturais vão se tornando autônomas, separadas. A religião não tem nada a ver com a política não tem nada a ver com a moral não tem nada a ver com a arte não tem nada a ver com a religião, assim por diante. Então, na medida que isso acontece, ocorre uma espécie de perda de sentido, né? Então, a pessoa caminha em direções opostas dependendo da esfera social, sociocultural que ela se encontra. Ora, o direito é exatamente aquilo que, numa perspectiva weberiana, volto a insistir, né, tudo isso que eu estou falando aqui é na perspectiva weberiana. Claro que, se você for olhar isso a partir de outra perspectiva, uma perspectiva marxista, por exemplo, você vai chegar a conclusões bastante diferentes. Mas, numa perspectiva weberiana, é, é, é o direito que é esta instância que consegue, de certa forma, universalizar, ou seja, consegue criar uma espécie, né, de vínculo entre as diversas esferas socioculturais. Então, por exemplo, né, sei lá, a legislação relativa a dano moral, né, ela vai interferir em todas as esferas. Né? Então, por exemplo, um pastor ou um padre não pode falar qualquer coisa, mesmo no púlpito, enfim, num sermão, na homilia, o que for. Então, por exemplo, se ele fizer, né, apologia à discriminação racial, se ele fizer
utilizar expressões que sejam ofensivas a mulheres ou a determinados grupos sociais, etc., ele pode ser responsabilizado criminalmente, né? A produção da arte também é livre, mas eu não posso fazer uma arte que coloque, que represente um dano moral, né, a uma determinada pessoa. Então, da mesma forma, no campo político, há liberdade de expressão, mas eu não posso usar a liberdade de expressão para estimular o ódio contra um grupo social, contra uma pessoa, contra uma raça, contra uma comunidade identitária, assim por diante. Então, veja, o que vai, pode ser assim, né, criar, né, este mínimo de conduta que inibe o dano moral, seja na religião, seja na moral, seja na arte, seja na política, é exatamente o direito. Então, nesse aspecto, cabe ao direito, digamos assim, né, vincular, né, essas diversas esferas sociais que, pelo processo de desencantamento, de racionalização, etc., como que caminham em direções opostas. Então, ou seja, na perspectiva weberiana, esse processo é inevitável, esse processo tem valor, porque cada esfera dessa vai desenvolvendo a sua lógica própria, mas Weber constata isso representa uma certa perda do sentido, e é o direito que acaba sendo o território que reconecta essas esferas todas, em termos de direitos, em termos de deveres, né? Então, é o direito que, de certa forma, na modernidade, garante um certo sentido, em suma, da vida social, né? Por isso, tantas disputas, não é isso? Os grupos sociais, os grupos identitários, as classes sociais correm na direção do direito com a esperança que, ao conseguirem positivar um conjunto de expectativas de direitos, possam garantir uma convivência adequada com os outros grupos sociais, com as outras classes, assim por diante. Então, em suma, o direito ele acaba sendo essa instância que garante, digamos, um sentido mínimo para a convivência entre as pessoas, né? Gente, eu quis trazer então hoje aqui algumas contribuições, né, que vocês vão encontrar bastante na literatura especializada, no campo da sociologia jurídica, e que advém, pode ser assim, das contribuições de Weber à sociologia em geral, e pode ser assim, e a essa decorrência à sociologia do direito, né? Inclusive, Weber deu contribuições bastante diretas, digamos assim, né, à Alemanha no seu tempo, né, a colaborações dele propriamente no mundo jurídico, né, a própria Constituição de Weimar, né, que foi uma Constituição eminentemente democrática, né, que o nazismo destruiu, né, foi uma colaboração, teve a colaboração direta, pode ser assim, da sua feitura do Max Weber, né? Então, é um autor que vocês podem concordar ou não concordar, ou não concordar com as decorrências sociológicas do pensamento dele, mas é um autor que, assim como Marx e Durkheim, não pode ser ignorado se a gente quer compreender a complexidade da sociedade e os desafios que a sociedade contemporânea, a sociedade moderna, coloca para o direito. Tá certo? Então, obrigado pela atenção, um grande abraço a todas, a todos, e não esqueçam de acompanhar o conteúdo através das unidades de aprendizagem, tá certo? Até logo, um abraço a todas, a todos. Tchau, tchau.